Aqui, meu filho, a nossa guardiã das crianças, psicóloga infantil e familiar, Cecília Antipoff, deu teaser na semana passada, hein? Linguagem do amor. Bora falar um pouquinho sobre as linguagens do amor e como os pequenos utilizam essas linguagens para se expressar, entender um pouco mais o nosso filho, a nossa filha, as nossas crianças, né, Cecília? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Lucas, João, Paulo. Delícia estar aqui falando de um tema que eu amo. Adoro falar sobre isso. Essa quentinha gelada, né? A gente tem falado desde o início da sua participação aqui no Central, nessas primeiras participações, entender um pouco, traduzir a linguagem das crianças. Porque nesses primeiros meses, nesses primeiros anos em que a personalidade do pequeno, do ser humano está se formando ainda, parece que a gente às vezes não fala o mesmo idioma. Né? O que ele quer, o que ele está pensando, não consigo me comunicar com meu filho. E aí na semana passada, a gente falando de birra, você levantou a pauta das linguagens do amor. Para começar, vamos contextualizar para o nosso ouvinte, o que são as linguagens do amor, Cecília? Tá. De onde surgiu isso, né? Tem um psicólogo norte-americano que chama Gary Chapman. Ele trabalhava com casais, mediando conflitos de casais. E ele identificou 5 linguagens de amor nos adultos, nos casais. E ele trazia isso para sessões de mediação para resgatar ali o conflito dos casamentos. E aí ele fez uma releitura, né, dessas linguagens para as crianças. Na verdade, não são 5 linguagens de amor das crianças. São nossas linguagens. E ele fez um trabalho voltado para as crianças, para a gente entendê-las melhor. As linguagens do amor são universais, né? São 5 formas de se expressar Sim. o amor, e as crianças, assim como nós adultos, utilizam dessa forma para se expressar, né? Mas é legal porque quando a gente fala da linguagem do amor com as crianças, no contexto infantil, existem formas diferentes, né? Existem detalhes para você tentar até conseguir interpretar essas linguagens. Vamos falar, são 5 então, a gente vai falar de 5. Deixa eu só falar por que é tão importante saber, claro. João e Lucas. Primeiro porque é preventivo, né? Quando eu gosto de trabalhar muito com crianças e famílias no preventivo. Quanto mais eu abastecer o meu filho, quanto mais eu entregar aquilo que ele emocionalmente precisa, mais ele vai colaborar, menos ele vai ter aqueles comportamentos desafiantes, né? Então é preventivo de desafios e nos momentos de desafio é uma ponte de conexão. É o que eu uso para resgatar o meu filhote ali. São 5 linguagens, tá? E ontem, numa sessão com um casal, a mãe falava assim para mim: Cecília, mas eu fico o tempo todo com meu filho, eu fico por conta e parece que não é suficiente. E aí, com esse casal, eu trouxe as linguagens de amor, porque às vezes a gente está entregando para o nosso filho o nosso amor, da nossa forma, mas ele não está recebendo como tal, né? Então, existem formas com as quais a gente recebe. Vou dar um exemplo simples para vocês aqui. A gente tende a entregar o nosso amor para o outro de uma forma e a gente espera receber desta mesma forma, né? Vamos falar de quais são? Bora. Então vão. A primeira delas é toque físico, né? Tem gente que quando ama, lembra de vocês aí apaixonados com as esposas no início do namoro, né? Isso é muito mais... tem pessoa que quando está apaixonada, eu quero entregar o meu amor, eu vou fazer carinho, eu vou dar a mão, eu quero abraçar, eu quero andar abraçado, quero dormir de conchinha, eu quero sentir o toque. A criança que tem essa linguagem de amor como uma bem aflorada, é aquela criança que está o tempo todo encostada na gente. A Mel, minha filha de 8 anos, ela tem essa linguagem como a principal. Ela senta, vai almoçar do meu lado, ela encosta braço com braço. Né? Então ela está mexendo no meu cabelo, na minha mão, na avó, ela senta no colo, ela abraça. É a criança que convoca para o toque. Só que um parênteses importante, todos nós temos as 5 linguagens, todas as crianças têm as 5. Mas é importante a gente identificar pelo menos as 2 principais, a primeira e a segunda, tá? E vocês vão pensando aí qual que é a de vocês também. E tem, além do toque físico, tem as palavras, né? Algumas palavras que são utilizadas. O que a gente pode falar sobre isso? A segunda linguagem de amor é palavra de afirmação. O que é palavra de afirmação? Tem gente que quando ama... precisa falar, eu te amo, verbalizar, como você é importante para mim. Tem gente que precisa escutar do outro esse reconhecimento via palavra. E eu gosto muito de fazer um link com o mundo adulto. Uma vez eu atendi uma mulher, né, que já era mãe, casada, e ela dizendo numa sessão que ela nunca se sentiu amada pelo pai, vista e amada pelo pai.
E ela participou de uma mentoria em grupo comigo, com outras mulheres, que a gente falou sobre linguagens de amor. E ela se emocionou muito, porque ela descobriu ali que... Então, meu pai me amava sim, porque ele me entregava o amor de outras formas, mas ela esperava escutar. Ela falava assim, né, muito emocionada. Eu nunca escutei, eu te amo, do meu pai. E a criança que tem palavra de afirmação como uma linguagem forte de amor é aquela criança que, quando está nervosa, por exemplo, chorando numa birra, a gente começa a falar, ela se acalma. Filha, a mamãe está aqui, está tudo bem, você está com raiva. Quando a criança não tem essa linguagem como prioritária, a gente começa a falar nesses momentos, ela se irrita ainda mais, tá? Como a gente vai percebendo nas crianças? Como é que eu vou descobrir a linguagem do meu filho? Normalmente é como ele me entrega, é como ele me busca. E aí você tem que trabalhar na reciprocidade, né? Porque a linguagem do seu filho nem sempre é a sua. Nem sempre. Eu vou voltar na primeira de novo, falar um pouquinho de toque, que é aquela questão de... a minha criança se incomoda quando eu pego ela, né? Nossa, eu não consigo encostar nela e tal, não sei. Porque provavelmente a sua linguagem de amor é o toque e a da sua criança é outra. Perfeito. Você, eu não sinto uma conexão com ela porque ela não quer encostar em mim e tal. Mas talvez realmente você tenha que entender como é que ela, como é que você vai alcançar ela de outra forma, né? Senão eu sou invasiva. Vou dar um exemplo lá de casa. A minha linguagem de amor primeira é toque físico. A última do Ian é toque físico. Então, até eu entender isso, na hora que ele estava nervoso, bravo, eu tendia a pegar e abraçar. E a gente aprende isso, dá um abraço no seu... E ele ficava muito bravo. E a gente acha que toda criança vai ser positiva ao toque, ao colo. Não, vou botar no colo, vai ficar mais calmo, e nem sempre é. Nem toda criança é igual, né? Isso não é muito nós adultos também somos assim, ó. Eu, por exemplo, conheço pessoas que odeiam ser tocadas. Exatamente. Odeiam ser tocadas. Se elas são tocadas, elas reagem mal. Outras odeiam que você verbalize amor por elas. Exatamente. E a criança é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Agora, essa percepção é que eu acho que é um fio tênue. Porque, por exemplo, eu adoro agarrar meus filhos. O Rafael, quando era pequeno, vivia agarrado. O Dedé vive agarrado comigo. E tem hora que ele resiste, eu vou e agarro. Porque aí eu adoro agarrar. Mas o Rafael, por exemplo, quando ele começou a ficar um pouco mais velho como criança e caminhando para a adolescência, a pré-adolescência, mudou a linguagem. A distância aumentou. Por uma necessidade dele. Eu tive que entender, eu tive que aprender. Eu queria, novamente, estar lá grudado outra vez. Só que não dava mais, eu tive que aprender. Essa percepção é que é tênue, né, Cecília? É delicado, Paulo, mas quando a gente começa a prestar atenção nisso, é tão importante porque é o que me conecta com o outro e é o que faz com que o outro se abra para mim, né? Ele mudou a linguagem com você, né, Paulo? Mas ele vai estar na adolescência já, não tá, seu filho? Não, agora já está adulto. Então, mas a linguagem de amor dele provavelmente nos relacionamentos foi redirecionada, dele, vai claro. Aí era o toque com os amigos, a brincadeira com os amigos, aí você percebia isso claramente. Mas é tênue, é difícil de perceber. É um desafio. E até doloroso para os pais, porque até então eu abraçava meu filho e beijava, agora não posso mais? Que negócio é esse? E tem uma questão de fase, mas é só uma fase. Talvez não seja só uma fase, você realmente não está interpretando seu filho. E é interessante que isso durou há muito tempo, e na idade adulta com o Rafael, agora, isso tem 2 anos, ele está com 27, tem 2 anos, ele começou a se aproximar outra vez. A gente se abraça mais, a gente se beija, a gente brinca, que era uma coisa que tinha afastado desde aproximadamente a pré-adolescência até 2 anos então, passados. o toque físico é uma linguagem de amor sua e dele, né? Que vocês têm recebido, que mudou e está voltando, mas é algo seu. Da sua entrega. E é diferente, por exemplo, e é engraçado você estar falando isso, porque eu consigo perceber agora com muita clareza. Desde pequeno, o toque físico para o Rafael, o contato físico, era mais interessante do que falar. E já no André, que tem 8 anos, o falar e o toque físico tem muita importância. Sim. Então, são distintos mesmo. São distintos. São 5 linguagens do amor. A gente falou de 2 aqui. A gente falou de toque físico, né? Palavra de afirmação. Tem mais 3 para vir. Nossa guardiã das crianças, Cecília Antipoff, aqui hoje, batendo um papo, te ajudando a entender melhor os seus pequenos, as suas crianças, seu filho, sua filha. Guardiã das crianças, Cecília Antipoff, batendo papo com a gente hoje. Linguagens do amor é a pauta e tem gente comentando. No YouTube, o Bernardo Kraus mandou: precisamos, como adultos, nos desprender das nossas expectativas de dar e receber para conseguirmos prestar atenção aos filhos e crianças e assim sermos apoio ao desenvolvimento emocional. Bernardo dando o pitaco dele aqui nessa participação de Cecília sobre linguagens do amor. São 5, a gente já falou de 2.
né? Como entender melhor como as nossas crianças manifestam o amor. A gente falou de toque físico, falou de palavras de afirmação. Qual que é a próxima, Cecília? Vamos falar de presentes, né? Tem pessoas que quando amam querem presentear. É aquela pessoa que vai ali para a praia, passar um fim de semana, volta com uma lembrancinha para cada um, que vai na padaria e compra uma coisa para cada pessoa da casa. Como como a gente percebe que a criança tem essa linguagem? É aquela criança que foi na escola, tira do bolso uma pedrinha, mamãe, eu peguei para você. Fez uma caminhada, pegou uma florzinha, vai na praia, concha para todo mundo e depois ela vai te perguntar: mamãe, cadê a flor que eu te dei? Se você não tem essa linguagem, eu não guarda, tenho meu filho, essa guarda. é a minha última linguagem. E às vezes, né? É o desenho, né? É aquele desenho. Então, são aquelas surpresinhas que a criança dá. Tem criança que mostra isso o tempo todo. E o que é o importante? Não é só eu identificar, minha filha tem isso, meu filho tem isso. É eu entregar para minha criança nesta linguagem. Não é sobre comprar presentes, não é sobre todo dia voltando do trabalho eu vou comprar uma coisinha. Não é para comprar, não é consumismo, mas eu estou aqui numa reunião, eu estou aqui na 98, eu peguei um guardanapo, fiz um barquinho de papel. Filha, eu lembrei de você. Posso fazer um bolo gostoso que ela gosta, que é um presente. Eu posso fazer uma caminhada, e aí eu peguei uma flor e trouxe. É porque você torna aquele gesto em algo palpável, né? Significa assim, me lembrei de você. Sim. Significa, e a criança que tem essa linguagem, ela degusta o embrulho do presente, o presente, ela sabe tudo que todo mundo deu para ela. Então, ela não é aquela criança que rasgou, já viu, que legal. Ela degusta, aquilo para ela é uma entrega. Então, terceira, presente. Quarta, linguagem de amor. Atos de serviço. Tem pessoa que quando ama quer fazer pelo outro. Quer fazer é a minha pelo primeira, outro. é a minha linguagem número 1. É a sua número 1? É do meu marido número 1, do Tiago também. Qualquer coisa que a gente fala, ele vai fazer. Às vezes ele está conversando com a minha mãe no telefone para ajudar a resolver uma coisa da casa. Como é a criança com essa linguagem? Ela quer ajudar em tudo. Todas as crianças querem nos ajudar. Mas a que tem essa linguagem mais aflorada, ela quer ajudar em tudo. E como que... E essa pode gerar um estresse, né? Se não for interpretada, aquela... você está na cozinha, por exemplo, e a criança está ali levantando, quer pegar, e você está atrapalhando, e ela tentando demonstrar um amor, ela recebe o feedback inverso, né? Isso. É preciso entender isso como uma linguagem de amor. Eu quero te ajudar. E como que ela comunica, às vezes, que ela precisa que a gente entregue? Quando ela começa a pedir para a gente fazer coisas que ela já sabe fazer. Mamãe, calça o tênis em mim, mas você já sabe calçar, não, mãe, calça em mim. Mamãe, faz aquilo, algo que ela já sabe fazer, ela começa a nos convocar para fazer. Isso é linguagem de amor. Tem adulto que a entrega é essa, né? O Lucas acabou de falar, essa é a minha número 1. Por quê, Lucas? Como que você identifica isso? Porque você vai ajudar alguém que está de fora aí tentando identificar. É engraçado porque... Aí, gente, aqui uma análise minha mesmo, assim, eu vejo no sacrifício uma demonstração de amor. Então, assim, nossa, mas eu fui lá na Pampulha, na padaria que você gosta e trouxe o seu pão favorito. Isso. Então, assim, eu quero que a pessoa entenda que eu tive trabalho para fazer o que eu fiz. Você é um pouco egoísta até o pensamento, assim, mas é o que roda na minha cabeça louca. Mas você faz pensando no outro. Pensando no outro. Essa é a minha penúltima linguagem. Eu morro de preguiça do fazer. Eu sou do toque e de falar. Agora, presentear e fazer, para mim, é um esforço, né? E são as minhas duas últimas são as duas primeiras do meu marido. E é importante perceber Nossa Senhora. isso. Porque eu tenho que prestar atenção na dele. Eterno. Ajuste eterno. E com filho a mesma coisa, né? E eles são meio termo? Os meninos são meio termo? A Mel, as duas principais da Mel são as minhas duas principais. Então, minha relação com ela é muito fluida. É toque e palavra. A gente tá igual canguru, agarrado emendado. o tempo todo. E o Ian? O Ian, ele já é o meio do caminho ali. Ele é a quinta linguagem, que é tempo de qualidade, é presença física, tempo de qualidade. Todas as crianças... Difícil também, hein? Essa é bem difícil. Todas as crianças precisam do nosso tempo de qualidade e presença física. Mas quando que eu identifico que é uma linguagem forte? O Ian chega para mim e fala assim, mamãe, senta aqui, brinca comigo. Quando eu sento, ele fica conferindo se eu estou olhando para ele. E ele me convoca para o estar. Difícil. Por que você acha difícil? Porque muitos pais hoje em dia tem isso aqui, né? O celular. Esse é o treinamento. E também não tem o próprio tempo, né? O Agora, vou pegar lá em casa o exemplo. Eu acho que também é uma das linguagens da Elis, é uma das principais, porque vira e mexe a Bia me liga de vídeo. Porque aí eles querem me ver.
Sabe? Teve um dia até que ela me ligou de vídeo, eu tava almoçando. E foi um dia que o pau tava quebrando no noticiário. E eu não tava prestando atenção nela. Sabe? Eu tava ali vendo o noticiário e tal. Eu acho que foi o dia do julgamento do Bolsonaro. E eu tava ali, né? Tava ali do pau quebrando e tal. E aí depois a Bia falou, nossa, mas ele ficou tão sentida que você não deu atenção pra ela. Tipo, você não ficou olhando pra câmera e dando atenção pra ela e tal. E realmente aí você fala, não, falhei aí, né? Quando a criança tem essa linguagem como forte, como o Ian, por exemplo, se eu tô com ele e não estou inteira, ele percebe na hora e ele se enfurece, a criança fica brava. Esse casal que eu atendi ontem, né, a mãe dizendo, eu fico com meu filho o tempo todo. E a gente foi alinhando linguagens de amor. A linguagem dela é atos de serviço. Ela faz pelo filho, ela faz. E a gente foi identificando que a do filho é toque físico e tempo de qualidade de presença física. Fica comigo, só comigo, sem fazer alguma coisa. E o dela é fazer. Olha só. E eu vejo, você falou até, eles ficam enfurecidos, mas também tem aquela insistência também, né? Enquanto você não dá atenção... o da presença física, a quinta linguagem é mamãe... Mamãe, é o tempo todo, não, senta aqui, papai, vamos brincar um pouquinho. E é difícil também, que é mais do cotidiano, né? Às vezes, assim, chega à noite, você encontra mais com o filho à noite, tudo, você tá cansado e tudo, mas tem que ter essa atenção, larga o celular de lado ali, força pra cima isso é determinação, João. Vou dar aqui um testemunho, vou dar um testemunho aqui. Eu tive um tempo aí com dificuldades eu estava com uma dependência enorme das telas, dependência enorme das redes sociais, do trabalho. A gente está o tempo inteiro aí no trabalho, a gente não folga, que é jornalista, que tem gente que acha que a gente vem aqui, faz 2 horas de programa e vai embora para casa, ou vai descansar. Não, a gente está trabalhando desde a hora que eu acordei, 6 e pouco da manhã, eu estou trabalhando. E continuo trabalhando o dia inteiro como jornalista. E vai até 10 da noite. E até 10 da noite, WhatsApp, eu não sei o quê. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que dar uma desligada para perceber um pouco mais o André quando ele estava do meu lado, particularmente o André quando estava do meu lado. E aí foi uma disciplina, foi um treinamento mesmo. Eu comecei a treinar. A falar, vou desligar o telefone, eu vou colocar o telefone de lado. E aí ele começou a reconhecer que eu fazia isso e agora está tendo uma reciprocidade. Ele está deixando a tela de lado. Quando ele está comigo, ele está começando a perceber que eu deixo a tela de lado, que ele também pode deixar a tela de lado. Maravilha. Isso é muito legal. Agora, é duro, hein? É difícil. É difícil. Não pense aqui, ser pai... É difícil pra caramba. Ser mãe é difícil pra caramba, gente. Não fica achando que é mole, não. Mas ser adulto é difícil também, então... Não, ser adulto também é difícil. Então, tudo é difícil, gente. Viver é dificuldade. Não adianta você achar que viver é fácil. Se quer viver fácil, nem professor de yoga vive relaxando. Então, viver não é fácil. Fala, não. João. Não, Cecília, para a gente amarrar tudo isso, você citou aí essas 5 características e eu queria entender um pouco que forma que a gente identifica e, para finalizar, há também mudanças de comportamento. Às vezes, eles não... Você identifica, mas aí vai ter uma fase ali ou vai ter um período da vida, como o Paulo citou aqui, que vai mudar. E aí, qual que é o desafio? Primeiro desafio é identificar a minha e do meu filho, para eu fazer esse ajuste. Dica de ouro, começou o dia, abastece com a linguagem de amor. Ian é presença física, ele acordou, eu já fico com ele que seja 5 minutos e verbalizo. Filho, mamãe tá aqui, vamos fazer uma coisa só nós dois? Às vezes eu tenho 5 minutos. A Mel é toque físico, eu vou para debaixo da coberta, abraço, faço carinho, falo no ouvido dela. Vamos começar abastecendo, nossos filhos se abrem. Linguagem de amor tem algo que é nosso, mas também é aprendido. Se eu estou numa família que todo mundo abraça e beija, eu vejo isso como um valor, eu quero me pertencer, me sentir amada e aceita, eu vou começar a abraçar e beijar. Aceita um abracinho, bicho, pelo amor de Deus. Aceita um abracinho, pelo amor de Aceita Deus. um abracinho. É aprendido e a gente também pode mudar. A minha linguagem é toque físico, mas eu não saio abraçando todo mundo. São com as pessoas que eu tenho mais afinidade. Pode mudar? Pode mudar também. Né? A gente pode aprender novas linguagens. Nós, mães e pais, temos que aprender as linguagens dos nossos filhos para a gente ser mais assertivo na relação. Cecília Tipoff, guardiã das crianças, psicóloga familiar e infantil, batendo papo com a gente hoje. Linguagem do amor, entendendo as crianças, como elas se comunicam com essas linguagens. São 5, recapitulando: toque físico, palavras de afirmação, presentes, atos de serviço e tempo de qualidade, presença física. Presença física, aliás, que não teremos de Cecília na semana que vem. Está folgadinha, mas aqui 15 dias você volta. Porque eu estarei com tempo de qualidade entregue com Deus. Maravilhoso! Estarei abastecendo eles fisicamente. Até lá, a galera te acompanha pelo seu Instagram, suas redes sociais. Sim. Qual que é?
Tô no YouTube, Cecília Antipoff, tô no TikTok, Cecília Antipoff, tô no Instagram. Assim, vamos Cecília falar de Antipoff, linguagem do amor. underline. Isso aí. Tô entrando em todas. Boa, Então, ó. Íntegra do programa no nosso canal, 98live.com.br, também daqui a pouco no YouTube da Cecília. A gente fica por aqui. Cecília, bom descanso pra você. A gente volta daqui 15 dias, viu? obrigada, querido. Até daqui 2 semanas a gente volta. Deixa eu trazer um recado pra você.